Graça e paz, meus queridos. Hoje eu gostaria de estudar com vocês um texto da Palavra de Deus que muitas vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia, a gente vai chegar nesse determinado tipo de texto, a gente pula. O que eu quero trabalhar? Que texto é esse que eu quero ler com os irmãos hoje? Eu gostaria de trabalhar genealogia. Genealogia são os textos que dão uma sucessão de nomes, Vai falando o pai que gerou o filho, que gerou outro filho, que gerou outro filho. Para muitas pessoas não tem muito sentido um texto, simplesmente informações de menor importância. Mas eu gostaria de pensar com você e relembrar a cada um de nós que nada, absolutamente nada da palavra de Deus é de menor importância. Tudo que está aqui é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para o nosso aperfeiçoamento e mais, para nós conhecermos mais e mais do nosso Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento, é o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 16, que diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed, e a Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, e Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, e Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Amiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Viu? Que coisa interessante é a genealogia, E muitas vezes, à primeira vista, parece um amontoado de nomes, de pessoas, de homens, de mulheres, de pais, de filhos, uma sucessão de gerações até chegar a Jesus Cristo. Além de nos informar, os ancestrais de Jesus, a genealogia tem muito para nos ensinar. Vamos juntos aprendermos um pouquinho mais a palavra de Deus, tá bom? Bom, queridos, a palavra do Senhor é muito, muito preciosa, muito rica. Um texto como esse, nós não temos condição, nesse breve estudo, de extrair toda a profundidade do ensinamento. Mas queremos, portanto, fazer um sobrevoo e tirar algumas lições muito importantes para as nossas vidas. Mas antes de nós ir propriamente nas lições que a genealogia que nós lemos tem para nos ensinar, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma realidade do início do Evangelho de Mateus, que inicia assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A palavra do Senhor, no início, quando a Bíblia começa no livro de Gênesis, nós encontramos ali o livro de Gênesis, que é o princípio, o início da criação, o princípio de todas as coisas, quando Deus criou o universo, quando Deus criou a terra, formou a terra e criou o homem, o primeiro Adão. No livro de Mateus, que inicia aquilo que chamamos de o Novo Testamento, começa com a genealogia, com a Gênesis de Jesus Cristo, o segundo Adão, o homem perfeito, aquele que veio cumprir as promessas do Antigo Testamento. E isso é extremamente importante, nós atentarmos para essa realidade,
que nada da palavra de Deus está aqui sem sentido, sem propósito. Portanto, a abertura do Novo Testamento começa com a Gênesis de Jesus Cristo. E com duas informações extremamente importantes que resume as principais promessas e expectativas do Antigo Testamento. Quais são elas? Primeiro vai dizer que Jesus Cristo é filho de Davi. Quem foi Davi? O rei Davi. Portanto, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, começa a dar início às suas informações a respeito de Jesus, trazendo a informação que Jesus é rei. Ele é o filho de Davi, o rei que haveria de vir para reinar eternamente, para executar, para construir, para edificar o reino de Deus entre os homens. Portanto, logo aqui nós temos a informação de quem é Jesus. E é importante nós não passarmos batido nisso aqui, porque para muitas pessoas Jesus foi um revolucionário, Jesus foi um personagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento, personagem da história. Mas Jesus é mais do que tudo. Ele é o rei prometido. Desde o início, desde Adão e Eva, ele é aquele que viria constituir e ser o rei sobre tudo e sobre todos. Se Jesus é rei, nós devemos honrá-lo, reverenciá-lo, respeitá-lo, servi-lo, porque ele é rei, ele comanda, ele dirige. A segunda informação que eu gostaria de trazer para os irmãos na abertura do Novo Testamento vai dizer que Jesus, além de filho de Davi, ele também é filho de Abraão. E a genealogia que Mateus traz justamente começa em Abraão. Qual a importância de Abraão? Abraão é aquele homem separado por Deus, ele e a sua mulher Sara, para, através desse casal, abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas pelo descendente que viria deste casal, desse homem chamado Abraão. Portanto, Jesus, além de ser o rei, enviado por Deus para constituir o reino de Deus entre os homens, Jesus também é a fonte de todas as bênçãos, que tem poder, capacidade e extensão para abençoar todas as famílias da terra. Queridos, só que nós já poderíamos parar e louvar a Deus e bendizer pela fidelidade do Senhor. Mas eu quero trabalhar com os irmãos as lições da genealogia, tá? Portanto, lembre-se disso. Meu desejo é que você se apaixone pela leitura da palavra de Deus. Conheça a palavra do Senhor, que ela é rica e tem muito, muito para nos ensinar, tá bom? Então, que lições nós podemos tirar dessa genealogia que aqui aparece? Aqui nós já até adiantamos, quando nós falamos a respeito de Jesus, o filho de Davi, Jesus, filho de Abraão, a Gênesis, né? Tudo isso é promessa de Deus no Antigo Testamento. Então a primeira lição que eu gostaria de tirar com os amados irmãos desta genealogia é a certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Aquilo que Deus proferiu desde os primórdios, ele zela em cumprir aquilo que ele prometeu, aquilo que ele afirmou, aquilo que ele advertiu. Isso, por um lado, é algo maravilhoso. Isso é algo que aquece o nosso coração, saber que temos um Deus que vai cumprir todas as promessas dele para o seu povo. A maior de todas as promessas ele já cumpriu, que é enviar seu filho Jesus, nascido de mulher, feito homem, para ser o nosso representante, para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei sobre as nossas vidas. Mas isso é maravilhoso, saber que Deus cumpre as suas promessas, cumpre a sua palavra. Porém, é importante nós nos lembrarmos também que quando nós pensamos que Deus de fato cumpre aquilo que ele proferiu, aquilo que ele disse, aquilo que ele pronunciou, também deve soar uma luz vermelha no nosso coração, um sininho de alerta. Em que sentido? Na palavra do Senhor nós não temos só promessas de paz e de prosperidade, Nós temos também advertências sérias de Deus com relação à prática do pecado, advertências sérias de Deus a respeito de nós andarmos obstinadamente em rebelião contra a palavra do Senhor, quando nós andamos longe, quando o ser humano se afasta da presença de Deus, não reconhecendo a soberania, o direito de Deus sobre as nossas vidas, e a pessoa acha que ela é dona do seu nariz, ela é dona da sua mente, dono do seu destino, e começa a agir e praticar a sua vida, viver a sua vida
como se Deus não existisse. A palavra do Senhor nos traz sérias advertências, dizendo, por exemplo, que todo ser humano, eu e você, todo ser humano, desde o primeiro até o último, todos nós, cada um na sua vez, prestaremos conta diante de Deus daquilo que nós fizemos da nossa vida. E se Deus cumpriu a sua promessa de enviar seu Filho, né, passando por todas essas gerações, ao longo dos séculos, milênios, Ele também vai cumprir também as suas advertências sérias sobre nós andarmos longe do Senhor. E uma recomendação que a palavra de Deus nos fala, por exemplo, no Salmo 95, ele diz o seguinte: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se Deus fala com você e você sente a necessidade de voltar para Deus, não protela não, meu irmão. Não adie esse momento de voltar para o Senhor, de acertar a sua vida com Deus, porque amanhã pertence ao Senhor. Talvez a oportunidade seja a última, essa que você está ouvindo. Então, primeira lição que essa genealogia nos apresenta: Deus cumpre, zela em cumprir e cumpre a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, seja de bênçãos, seja de juízo, seja de salvação, seja de castigo. A promessa que Ele falou, a palavra que Ele proferiu, há de se cumprir, tá certo? Essa é a primeira lição que eu quero trabalhar com os amados irmãos. Vamos para a segunda lição. A segunda lição que eu quero tirar desse texto é que essa genealogia também nos mostra algo maravilhoso da graça de Deus. O que é a graça do Senhor? A graça é uma palavra teológica, que nós encontramos na Bíblia, que traz alguns princípios embutidos nela. Um dos princípios embutidos na palavra graça quer dizer favor imerecido, ou seja, Deus conceder uma bênção, um favor a alguém, ao ser humano que não fez nada por merecer, não merecia esse presente. Então, essa bondade, esse ato de misericórdia, de amor grandioso de Deus. Portanto, essa genealogia também nos traz demonstração dessa graça maravilhosa de Deus por nós, desse presente maravilhoso, desse amor imenso. Onde é que nós encontramos isso? Uma característica, por exemplo, dessa genealogia, incomum à época de Jesus, é que aqui nós encontramos, por exemplo, nomes de pessoas do sexo feminino, que não era comum usar em genealogia do Antigo Testamento, da época de Jesus. Colocava só o nome dos homens. Em raras exceções de genealogia você vai encontrar nomes de mulheres. Geralmente era para cobrir a falta ou para demonstrar que aquela descendência daquele personagem cessa ali. Mas no caso aqui de Jesus, não. A genealogia de Jesus tem um outro propósito por apresentar nomes de mulheres. É interessante que Mateus poderia usar, por exemplo, o nome de Sara, que foi esposa de Abraão, de Rebeca, de Raquel, que foram mulheres especiais, esposa dos patriarcas que deram origem ao povo de Israel, que foram detentores das promessas de serem famílias que iriam ser abençoadas e queriam abençoar outras famílias. Mas ele não vai usar o nome dessas mulheres, ele vai usar nomes de mulheres que não tiveram um passado, vamos dizer assim, muito bonito, um passado digno de a gente olhar para trás e falar assim, que orgulho que eu tenho desse passado. Aliás, são mulheres que tiveram um passado bem triste, bem trágico, bem tumultuoso, vamos dizer assim. Primeira mulher que nós encontramos aqui, por exemplo, nós vamos ver o nome de Tamar. Jacó gerou de Tamar a Pérez, Pérez e Zerá. Essa mulher, se você olhar no livro de Gênesis, você vai ver que ela agiu de má fé para se engravidar de Jacó, de Judá. Ela foi uma mulher que usou de estratagema, mas ela está aqui na genealogia de Jesus. A segunda mulher que aparece aqui é Raabe, que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, ela não era do povo de Deus, ela não era descendente de Abraão, dessa geração, dessa família escolhida por Deus para ser instrumento para abençoar todas as famílias. Aliás, a Raabe era de um país inimigo de Israel, um povo que Deus já tinha dado
um longo espaço de tempo para que eles se arrependessem, mas não se arrependeram. E eles estavam sofrendo o juízo de Deus. E era um povo, portanto, que Deus havia rejeitado. Mas em meio a esse povo rejeitado, de um passado não bonito, né, Deus coloca e salva Raabe. Né? O outro nome é Ruth. Né? Ruth, apesar de ter sido uma pessoa pessoalmente, né, a sua personalidade é muito querida dentro do livro, inclusive tem até um livro da Bíblia com o nome dela, mas a família dela, o país dela, era um país amaldiçoado por Deus. Né? Era um povo tão obstinado no pecado, era um povo tão envolvido na prática, né, do pecado, que Deus falou a essa nação: nenhum deles vai entrar no meu templo até a 5ª geração. E é isso que aparece Ruth como a ancestral de Jesus Cristo. E a outra mulher que aparece, que aqui não aparece o nome, vai falar que Davi gerou daquela que fora mulher de Urias, né, que lá no Antigo Testamento a gente acha o nome dela, que é Betseba. Foi um caso de adultério que Davi cometeu, né, com essa mulher, e nasceu Salomão. Então, o que nós aprendemos com isso? E onde é que entra a graça de Deus, um favor imerecido que nós falamos no início dessa segunda lição? Justamente no fato de que aqui nós observamos pessoas que não foram, vamos dizer assim, santinhas no seu passado, não tiveram uma boa família, uma boa criação, não tiveram um caminho que a pessoa olha para trás e fala: não, mas essa pessoa também é íntegra, desde da terra e infância. Não, eram pessoas que entraram e adentraram numa vida pecaminosa a fundo. E onde que entra a graça de Deus? E onde que está a beleza da graça de Cristo? Está justamente que Cristo, na sua graça, por meio da sua graça, Ele perdoa qualquer tipo de pecado. Não importa o nosso passado, não importa o quão profundo nós tenhamos entrado no lamaçal do pecado. Se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para o Senhor e clamar: Senhor, salva-me, perdoa os meus pecados, de coração, com sinceridade, e olhando para o Senhor Jesus, vendo nele o nosso Salvador, Ele perdoa. Não sei que pecado você tem na sua vida, não sei que passado porventura tenebroso, mas eu quero dizer para você que a mim e a você, Deus nos dá uma chance em Cristo Jesus. A graça do Senhor alcança o pior dos pecadores. Acho muito interessante um versículo da palavra de Deus, que Paulo, né, quando ele vai dar o testemunho da sua vida, do seu passado, ele olha para trás e vê uma parte do seu passado que ele foi uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito perversa, e ele chega a afirmar, por causa dessa parte do seu passado, que ele era ou foi o pior dos pecadores, né? Ou o maior dos pecadores, mas a graça de Cristo o alcançou. Isso é maravilhoso, né? Tem pessoas que vivem do remorso, naquela consciência pesada, e acham que os pecados dele é grande demais. Nós temos exemplos da palavra de Deus de pessoas que pensaram assim. Por exemplo, Caim, quando ele trai o seu irmão e mata covardemente o seu irmão, e Deus confronta Caim, em vez dele pedir perdão para Deus e se arrepender do seu pecado, ele vira para Deus e fala: meu pecado é grande demais para ser perdoado, né? Não há para Deus pecado grande demais para ser perdoado. Em Cristo Jesus, quando há arrependimento, quando há confissão, quando há clamor, Cristo perdoa. Então, essa genealogia é uma prova viva dessa misericórdia de Deus, dessa graça grandiosa do Senhor, quando Ele escolhe pessoas desprezadas dentro da sociedade, rejeitadas dentro da sociedade, né, por vários fatores, por várias escolhas erradas, mas o Senhor fala: não, eu tenho condição de restaurar, eu vou restaurar, e não só vou restaurar, mas eu vou colocá-la nessas pessoas como ancestral do meu filho. Uma outra prova da graça de Jesus é quando nós olhamos e pensamos que outro texto, por exemplo, em Hebreus, vai dizer que Jesus não se envergonha dos seus antepassados.
né? E eu tenho, talvez você também tenha, tem pessoas dentro da minha família, dos meus antepassados, que não tem muito orgulho de falar, eu sou parente de fulano, né? A gente gostaria de passar batido nisso. Mas Jesus olha para essas pessoas que tiveram vidas tenebrosas, vidas erradas, vidas, né, que não foram exemplo, e não se envergonha. Por quê? Porque ele se humilhou, ele se identificou com o ser humano por amor. E isso é maravilhoso, isso é graça. Portanto, essa genealogia nos traz uma segunda lição e nos apresenta um Cristo gracioso, um Cristo que tem disposição em nos dar aquilo que nós não merecemos, em dar o perdão dos nossos pecados e nos dar uma oportunidade de construirmos, de escrevermos uma nova realidade, uma nova história, um novo futuro. Essa é a segunda lição. Vamos para a terceira? Uma terceira realidade, uma terceira lição que essa genealogia nos apresenta, ela é algo assim que também deve emitir não somente um sino, mas uma sirene no coração e na mente de nós que somos pais, né? Observe que, como nós falamos, genealogia é justamente isso, é a história de uma pessoa que teve um filho, esse filho teve outro filho, e assim sucessivamente, no caso aqui até chegar em Jesus Cristo. Mas se nós observarmos, conforme nós falamos, tem o exemplo de mulheres que foram pecadoras, né? Andaram no lamaçal do pecado, mas foram alcançadas pela graça do Senhor e colocaram no caminho certo, né? Tiveram a oportunidade de escrever uma nova história. Mas também existe uma realidade aqui que, como nós falamos, deve trazer uma sirene gritando nos nossos ouvidos, nós que somos pais. Que realidade é essa? Que lição é essa? É que nós encontramos aqui pais piedosos, homens, mulheres que foram pais tementes a Deus, que edificaram a sua família no temor do Senhor, mas que infelizmente tiveram filhos perversos, tiveram filhos que foram uma vergonha, né? Que foram rebeldes, que foram inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Por exemplo, nós temos aqui o nome de Roboão, filho de Salomão. Nós temos aqui Jorão, que é filho de Josafá. Josafá foi um rei temente a Deus, que promoveu, que restaurou o culto, que promoveu o retorno do povo de Deus à presença, ao culto, aos ritos do ato litúrgico do Antigo Testamento. Mas seu filho Jorão foi um perverso, um homem terrível que perseguiu o povo de Deus, que rejeitou o nome de Deus. Nós temos aqui, por exemplo, também o nome de Manassés. Manassés é filho do rei Ezequias. Ezequias foi um exemplo de homem que desde a infância temeu a Deus, que amou o Senhor, que cometeu suas falhas como nós cometemos, mas que na sua essência procurou criar a sua família no temor do Senhor. E quando nós olhamos a história de Manassés, eu costumo dizer que Manassés foi talvez uma das piores criaturas que já apareceu nesse mundo, né? Manassés fez atos hediondos e teve um pai extremamente piedoso. Um outro aqui que aparece, outro nome, Jeconias, né? Jeconias, filho de Josias, que foi outro rei que começou a reinar menino, no temor do Senhor, na obediência, e vem o seu filho, né? Jeconias, que é também um homem extremamente perverso, rebelde contra Deus. Então, uma lição também, um alerta que esse texto apresenta para as nossas vidas, que essa genealogia apresenta para as nossas vidas, é que nem sempre filhos de pais piedosos vão ser pessoas piedosas. Ou seja, que lição nós aprendemos aqui de muita importância? Que a nossa fé, o nosso compromisso com Deus não é transmitido geneticamente para a próxima geração. Os filhos herdam características dos pais. Os filhos podem ser educados no bom caminho, serem filhos educados, filhos respeitosos, trabalhadores, né? Mas no quesito de serem servos e servas do Senhor, de amar o Senhor, é algo pessoal. A pessoa, cada um vai dar conta diante de si. Cada geração tem que assumir a sua posição diante de Deus, se ele é amigo de Deus ou inimigo de Deus.
E lembrando que no reino de Deus não tem pessoas que estão neutras. O próprio Senhor Jesus fala, aquele que comigo, quem não está ajuntando comigo, ele está espalhando. Ou ele está comigo, ou ele é contra mim. Ou ele é por mim, ou ele é contra mim. Não existe neutralidade no quesito espiritual. E como nós falamos a respeito da sirene que deve soar no coração dos nossos filhos, no coração dos pais, no coração dos nossos filhos, é no sentido de que muitas vezes nós achamos que é suficiente sermos um bom exemplo, né? E precisamos de fato ser bom exemplo aos nossos filhos, mas isso não é suficiente para gerar o amor de Deus no coração deles. Nós precisamos entender que isso é uma batalha muito grande espiritual. Os pais, nós pais, eu tenho filhos, né? Nós devemos orar mais pelos nossos filhos, nós devemos intensificar mais o nosso clamor diante de Deus, nós devemos jejuar mais, nós deveríamos intensificar a batalha espiritual para ganharmos os nossos filhos para o Senhor Jesus. Porque não é porque eu trago ele para a igreja, não é porque ele está vendo o meu exemplo, não é porque ele está criado num lar que teme a Deus que ele vai aprender o temor do Senhor. Nós deveríamos nos prostrar mais diante do Senhor e clamar: Deus, tem misericórdia dos meus filhos, salve o meu filho. Um personagem da palavra de Deus que eu amo muito e que é até citado aqui na genealogia é Jacó, ou Israel. Esse homem, esse personagem, Jacó ou Israel, ele foi um homem fantástico. Fantástico por quê? Porque ele foi muito ser humano. Ele teve os seus momentos de falha, teve os seus erros, mas ele foi alguém que foi caminhando e foi aprendendo a ter em comunhão com Deus e foi crescendo ao longo dos anos, ele foi crescendo a intimidade com o Senhor, né? E por isso que eu amo muito esse personagem, Jacó ou Israel. Esses dois nomes se referem à mesma pessoa. E outra coisa que eu admiro demais de Jacó era o conhecimento que ele tinha nos seus filhos. Quando você olha, por exemplo, lá no final do livro de Gênesis, quando ele vai orar pelos seus filhos, né, na despedida, quando ele está ali perto de ser levado para o Senhor, perto de morrer, ele vai então descrever cada um dos seus 12 filhos. E tem um dos seus filhos, que é Dan, ele intercede por ele e fala: ô Senhor, eu espero a salvação do meu filho. Ele, até o momento do fechar os seus olhos nesse mundo, ele ainda lembrava: Deus, o Senhor ainda não salvou Dan, tem misericórdia, salva o meu filho Dan, não deixa ele morrer sem te aceitar. Essa deve ser a nossa maior luta, queridos. Eu sei que é importante trazer alimento para casa, eu sei que é importante trazer condição de vida para os nossos filhos, proporcionar uma escola boa, né? Isso é maravilhoso, roupas, né? Mas o que nós deveríamos mais nos empenharmos é ver o temor do Senhor ser gerado no coração dos nossos filhos. Porque, como nós vimos, nem sempre eu ter compromisso com Deus, eu vou gerar filhos que temem a Deus. E tem um versículo também que eu gosto muito, que está lá nas cartas de João. Ele vai dizer que eu não tenho maior alegria ou não tenho maior prazer de que ver os meus filhos andando nos caminhos do Senhor. Meu querido, você tem lutado pela salvação dos seus filhos? Mas quando eu falo lutar, é você entender que é uma batalha pela vida espiritual do seu filho. E a vida espiritual do seu filho, a nossa, do ser humano, é eterna. É a luta entre ter a certeza de que ele vai passar a eternidade com Deus, na presença do Senhor, no novo céu, na nova terra, ou ele vai passar a eternidade na condenação eterna. Então isso é real. Lembra que nós falamos aqui no início que nós temos que atentar que Deus é aquele que cumpre a sua palavra? E uma das verdades é essa: existe céu e existe inferno, existe recompensa, existe condenação. E o que designa, o que define se eu vou para a glória, para o céu ou para o inferno, é o meu compromisso com Deus. Então nós temos que zelar mais os nossos filhos, pensar mais nisso e pedir a Deus: tem misericórdia, intervém na vida dos nossos filhos. É a maior batalha, é a maior missão que nós temos nesse mundo, é ver Cristo ser formado no coração, na vida dos nossos filhos. Portanto, queridos, algumas lições que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira lição que nós vimos aqui, que está até fora um pouquinho, é mostrando quem é Jesus. Jesus, ele é o princípio de uma nova realidade.
é o princípio do cumprimento das promessas do Antigo Testamento, ou verotestamentárias, de Deus para o mundo. Ele é aquele que é o rei, né, que há de reinar eternamente sobre tudo e sobre todos. Todo o reino estará sujeito a ele. Ele é a fonte de todas as bênçãos. E ele, para ser isso, ele se tornou o homem e se tornou parte de famílias. E que lição nós temos? A família de Jesus é composta de pessoas que nem sempre foram exemplos, mas que se arrependeram e tiveram seus pecados perdoados e foram trazidas para a presença do Senhor. Porque Deus é aquele que perdoa, que tem graça, que nos dá aquilo que nós não merecemos em Cristo Jesus. Nós vimos que Deus é um Deus de palavra, e aquilo que Ele cumpre, seja de bênção, seja de juízo, Ele cumpre e zela pela sua palavra. E nós vimos também uma última lição, talvez um grande alerta para nós que temos filhos, é entendermos que não é automático o princípio de que eu sou crente, eu sou temente a Deus, meus filhos vão serem temente a Deus. É um caminho, é um privilégio, é um passo, mas nós não devemos descansar enquanto nós não vemos Cristo de fato formado no coração dos nossos filhos, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus use esse texto, em nome de Jesus, esse breve estudo, para despertar no teu coração o desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Meus irmãos, quanto mais eu leio a palavra do Senhor, falar igual Dom Pedro II, nosso imperador, disse certa vez: quanto mais eu conheço a Bíblia, quanto mais a leio, mais eu a amo e mais eu desejo conhecê-la. Que isso possa de fato também ser uma realidade no teu coração, pois a palavra de Deus foi nos dada para ser luz para o nosso caminho, para ser escudo contra as lutas, para ser segurança para as nossas vidas. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana na presença do Senhor Jesus.